Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou estar falando um pouquinho de Petrobras e também falar um pouco dessa queda do Brent que aconteceu nos últimos dias. O Brent saiu da casa de 70 dólares aproximadamente e caiu para casa de 65 dólares e 58 centavos, fechando no dia 4 neste patamar, uma queda de 6,5%. Consequentemente, as ações mais impactadas foram da Petrobras. Trazendo aqui informação direto do Google, a gente pode observar que nos últimos 5 dias a Petrobras caiu 7,5%, saindo desse patamar de R$ 37 que ela estava e chegando até os 33 e recuperou um pouquinho, fechando então a 34,55. Utilizando a mesma planilha que fiz no último vídeo, a gente pode observar que a queda no preço do Brent impacta diretamente o resultado da Petrobras, porque afinal é o produto, é a receita que ela está vendendo. Utilizando as informações de 2024, a gente teria um lucro estimado, ou melhor, um fluxo de caixa livre de 124 bilhões de reais, conforme relatório da própria Petrobras. Vou trazer aqui para vocês verem. Então aqui, ó, 2024, a gente tem a receita aqui, ó, em fluxo de caixa livre, 124 bilhões de reais. E aí, com esse patamar, a companhia poderia estar entregando para a gente um dividendo de 12,39% e uma rentabilidade de 15%. O que é essa rentabilidade aqui? Eu peguei aqui do site da Genial, eu já vou comentar um pouco mais sobre esse site, mas ele faz a relação entre o fluxo de caixa sobre o valor de mercado esperado para 2025. Então, na verdade, isso aqui seria o o yield do fluxo de caixa. E nesse patamar que ela estava, que ela fechou 2024, a companhia poderia estar entregando 12,39% de yield, remunerando o que restar no seu capital, a gente teria um retorno esperado de 22%, sendo a junção do retorno do lucro retido e do dividend yield, que daria algo como IPCA mais 15,87%. No entanto, no quarto trimestre de 2024, a gente observou uma queda no fluxo de caixa livre, atingindo 21 bilhões de reais. Se eu fizer esse valor anualizado, então, ó, 21,7 bilhões de reais anualizado, a gente tem 86 bilhões de reais aproximadamente. Inserindo esse valor aqui, a gente teria uma relação de preço sobre fluxo de caixa de 5,19 vezes, com um payout de 45%, que é o que pede sua política, a gente teria um dividend yield de 8,67%. O restante que não for distribuído, os outros 55%, remunerados a 15%, a gente teria um retorno esperado de 18%. Então, uma queda, caso o fluxo de caixa permaneça no mesmo patamar do quarto tri de 2024, a gente ainda teria um dividend yield bem interessante, acima aí do que a gente espera conforme Bazin, que prega 6% de dividendos. Uma conta muito interessante de se fazer, eu peguei aqui esse relatório da Genial Investimentos, que mostra e faz a comparação da Petrobras com algumas empresas estatais e privadas. Temos aqui várias companhias, então vou mostrar aqui, por exemplo, em termos privados, ele puxou do mundo todo. Temos a Exxon, a Chevron e aí por aí vai, a Shell. Temos várias companhias privadas e aqui os indicadores esperados para 2025. Por exemplo, EV/EBITDA de 6,9, 7,1 ou PL de 15,2, 17,1. Então, se a gente fizer uma comparação geral dessas empresas, a Petrobras tem para 2025 um EV/EBITDA esperado de 3 vezes o seu EBITDA, um PL de 4,2, um dividendo, de acordo com a Genial, de 13,5% e um ROI de 26%, tendo um fluxo de caixa, um yield de fluxo de caixa de 15%. Comparando com seus pares privados, a gente tem alguns descontos em relação a esses pares. Então, olha só, na parte de privados, o EV/EBITDA esperado é de 4,9 vezes, então a Petrobras estaria mais barata em relação aos seus pares privados. O PL seria de 11,6, a Petrobras está com 4,2 e o dividendo seria 3 vezes maior por conta de menores múltiplos. Então, enquanto seus pares entregariam 4,3%, a Petrobras entregaria 13,5%. E também com melhores rentabilidades e yield de fluxo de caixa. O mesmo padrão se repete em relação às estatais, que apenas se enquadram junto com o EV/EBITDA. O PL é um pouquinho menor para as estatais e o dividendo é um pouquinho maior. A rentabilidade esperada também está maior, só que o yield de fluxo de caixa está menor, de acordo com a Genial. Foi deixado a Saudi Aramco de lado, como seu par estatal, por conta dos seus diferenciais competitivos e que arrastariam esses indicadores para cima, deixando um pouquinho desbalanceado ou distorcido a avaliação da Genial. Outro fator que pode impactar um pouco o resultado da Petrobras é a queda do dólar também.
Então, o dólar médio de venda era de R$ 5,84 e hoje o mercado está praticando um dólar um pouco menor, a R$ 5,60 aproximadamente. Uma combinação de queda no Brent e queda do dólar acaba resultando em menores receitas para a Petrobras. Então, caso a companhia realmente entregue esse fluxo de caixa de 86 bilhões de reais em 2025, considerando um payout de 45%, a gente teria um dividendo por ação de R$ 2,99 aproximadamente. E aqui fazendo também uma comparação de Petrobras com a Prio, que são duas companhias do mesmo segmento. Hoje a Petrobras tem uma relação de preço sobre lucro de 12 vezes seu lucro, enquanto a Prio de apenas 3 vezes o lucro. Já a relação de EV/EBITDA, que seria o valor de mercado mais a dívida líquida da empresa sobre o seu resultado operacional, sem considerar depreciação e amortização, a Petrobras sai na frente com 4,61 vezes, enquanto a Prio com 5 nesse indicador. O dividendo da Petrobras também é mais interessante, afinal a Prio não tem um dividendo dos últimos meses. A margem bruta da Petrobras é bem similar com a da Prio, os dois trabalhando com 50% de margem bruta, e a margem líquida da Prio sai mais na frente. Enquanto isso, na Petrobras a gente sempre olha o fluxo de caixa livre. Em relação ao endividamento, os indicadores da Petrobras são mais atrativos, com 2,38 vezes o EBIT, e o ROI da companhia, novamente, a gente teria que considerar fluxo de caixa para Petrobras, mas a Prio sai na frente com a sua rentabilidade. Um ponto que eu quero destacar, que eu gosto de destacar, é que com a queda no Brent e com a queda do dólar, as companhias que têm o menor lifting cost, ou seja, o custo de extração, quem tem menor custo de extração vai sobreviver melhor ou vai ter menos impacto no seu resultado. A Prio, se a gente considerar o quarto trimestre de 2024, ela tinha um custo de $11 por barril. Esse custo já chegou a ser bem menos, né? Então, $6,8 por barril, e também já foi bem mais caro, com $30 por barril. Quanto menor esse indicador, melhor para a companhia, porque ela tem menor despesa e consegue ter uma melhor receita. Mas por conta do pré-sal, a Petrobras ela sai na frente nesse indicador, porque hoje o lifting cost da Petrobras é de $6 por barril, porque o do pré-sal ele é bem baixo, apenas $4 no barril. Enquanto isso, se a gente utilizar o pós-sal e águas rasas, a gente tem de $17 a $19 por barril. Utilizando o mesmo relatório da Genial Analisa, veja só o que o analista escreve aqui em relação ao pré-sal, onde a expectativa de declínio da produção é a partir de 2030. Então, apesar de ter um baixo custo de extração, a companhia está estimando até 2030 uma produção normal e a partir dessa data começar a cair a produção. E hoje esse indicador é muito importante, representa 70% da produção da empresa, e é por isso que é muito interessante encontrar novas fronteiras de produção, como a margem equatorial, onde aí a companhia também espera bons resultados e bons retornos desse indicador. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje em relação à Petrobras. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha trazido algumas informações relevantes para vocês. Se inscreve no canal, deixe seu like e até a próxima e tchau.